Glória a Deus, maravilha, muito bem, povo de Deus, queridos irmãos que nos ouvem aí através da rádio Eloí, também aí pelo aplicativo, uma boa tarde para você. Nós vamos agora entrar no momento da ministração da palavra de Deus para cada coração neste momento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, do versículo 13 ao 17, nós vamos compartilhar convosco uma palavra do Senhor em alguns minutos, falando sobre o princípio da submissão. Amém? Glória a Deus, eu quero glorificar o Senhor pela vida de cada um dos nossos queridos irmãos que estão agora participando aí, mandando a sua mensagem. Glória a Deus. No final aqui nós vamos estar fazendo uma oração específica e ministrando sobre a vida de cada um, em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu quero de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos irmãos, amigos ouvintes, você que está conosco neste momento, é muito importante essa palavra de Deus aqui, pois nós temos o maior exemplo para mim e para você, o maior exemplo de vida, o maior exemplo para nossa salvação, o maior exemplo para que nós possamos seguir. Ontem ministramos aqui para os irmãos, os ouvintes, acerca do que Jesus faz na vida do homem. Ele muda a vida e muda também a realidade que a pessoa está vivendo. É verdade que tem pessoas que buscam só a realidade, aquilo que você está vivendo no momento, uma mudança, glórias a Deus, do quadro do momento. Como se está desempregado, emprego, se está enfermo fisicamente, a cura, se tem um sonho que você almeja conquistar, uma conquista, um sonho que você deseja alcançar, aí você vai até Jesus e busca isso. E Jesus é bom, ele realiza todas essas maravilhas e sim muda a realidade de muitas pessoas, glória a Deus, que busca ele com fé. Mas isso é uma conveniência nossa, uma conveniência do homem. Deus quer dar para nós mais que isso. O Senhor quer realizar na nossa vida muito mais que isso, porque Ele quer mudar realmente, não apenas o quadro que nós estamos vivendo, mas Ele quer mudar a nossa vida, a vida do homem. E submissão faz parte disso. Ele quer que nós tenhamos dentro de nós esse princípio da submissão. Porque quando alguém ele consegue ser submisso, por certo, isso também demonstra humildade. Quando Jesus chamou as pessoas que estavam cansadas, ele declarou dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele ensina que para uma pessoa encontrar descanso para a sua alma, é necessário ser manso e humilde de coração. E alguém consegue ser submisso
se ele for humilde. Se a pessoa se tornar humilde, então ela vai conseguir se submeter. E a submissão, glória a Deus, ela vem em alguns aspectos. Tem ao que nos submeter, a quem nós devemos nos submeter. Tudo isso com base, glória a Deus, na justiça, porque Jesus revela aqui. Então nós temos, aleluia, eu quero citar alguns exemplos de a quem nós devemos nos submeter. Em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos, nós devemos nos submeter a Deus, ao Pai, ao Criador de todas as coisas. Nós devemos nos submeter a Ele. Glória a Deus, é Ele que nos deu e nos dá o fôlego de vida, o ar pela qual nós respiramos. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o autor da vida. Para nós vivermos, para mim respirar, para você respirar, nós dependemos de Deus. Então é importante nós sermos submissos a Ele com temor, com amor, com humildade diante de Deus. Lá no livro de Miqueias tem um texto que diz: foi dito a ti, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, que pratique a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente diante de Deus. Nós devemos nos submeter, ser submissos a Deus, ao Criador, porque Ele é o autor da fôlego de vida para nós respirarmos. Nós devemos nos submeter a Cristo, ao Filho de Deus, aquele que o Pai enviou para que pudesse nos salvar. A Bíblia diz lá no livro de João 3,16, o texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós devemos nos submeter a Cristo, ao Filho de Deus que Ele enviou, glória a Jesus, para que possamos alcançar salvação e vida eterna. Aquilo que Jesus ele declara é importante para nós. Aquilo que Jesus declara é as palavras mais importantes para nós e devemos procurar voluntariamente, por amor, nos submeter ao Filho de Deus. Lá no livro de Mateus 17 está escrito, o Pai declara dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, a Ele ouça. Aqui também no capítulo 3 de Mateus, versículo 17, aleluia, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Bendito é o nome do Senhor. E acerca da submissão, nós podemos começar aprendendo com quem? Com Jesus, com o próprio Cristo, pois Ele foi submisso ao Pai, Ele é o nosso maior exemplo. A quem mais devemos ser submissos? Aos nossos pais. Aos pais, por quê? Porque o primeiro mandamento com promessa está na honra do pai e da mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra e para que tudo te vá bem. Longevidade e prosperidade depende da honra ao pai e à mãe. E quando nós nos submetemos na justiça, o nosso pai e a nossa mãe, então, glórias a Deus, nós vamos estar tendo em nós e cumprindo o princípio da submissão. Devemos nos submeter ao nosso líder espiritual, ao nosso pastor, aquele que Deus confiou para cuidar de você, para guiar você. É importante submeter a essa pessoa também, ao seu pastor, ao seu líder espiritual que Deus confiou sobre a sua vida na justiça. Devemos também nos submeter às autoridades, porque é um princípio divino que nós devemos honrar, devemos respeitar e obedecer às autoridades constituídas na justiça, desde que não esteja infringindo o princípio da justiça, o princípio da palavra de Deus. Agora,
eu trago algo importante para você, à luz da palavra de Deus. Por que nós devemos ser submissos? Porque Jesus Cristo, ele traz para nós um grande exemplo de submissão. Tem pessoas que não querem ser submissas, não querem se submeter, mas nenhum ser humano consegue viver sozinho, viver sem ordem. É necessário haver ordem, é necessário haver autoridade, e tem pessoas que recebeu a autoridade de Deus para que possa nos conduzir e cumprir uma missão que vai beneficiar as nossas vidas. Porém, a submissão, ela deve ser voluntária, ela deve ser por humildade, por causa da justiça. E aqui nesse texto nós vemos exatamente isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, sendo Deus, nunca tendo pecado, nunca tendo cometido nenhum erro, ele se submeteu. Quando Jesus Cristo, glórias a Deus, estava se aproximando o momento de ele iniciar o seu ministério, antes de ele começar a cumprir o seu chamado, a cumprir o seu ministério, queridos e amados irmãos, aleluia, ele decidiu se batizar. Quando ele ia iniciar, glória, o propósito dele, a nova vida, a nova etapa da vida dele, ele foi até o profeta João para se batizar. E quem é que batiza? Quem batiza são pessoas autorizadas por Deus para isso. Jesus não batizou a si mesmo, mas ele se submeteu ao homem para lhe batizar. Porque Deus tinha constituído, Deus tinha ordenado ao profeta João para ele começar a pregar o batismo do arrependimento e se batizar. Porque através dessa ocasião em que ele estava pregando e batizando, ele estava preparando o caminho do Senhor para a chegada do Salvador. Quando alguém está pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, ele também tem um objetivo: que as pessoas venham se voltar para Deus e se batizar, confirmar a sua fé, a confirmação da fé pelo batismo. O batismo fala de quê? Fala de sepultamento da velha vida, da antiga vida, e a ressurreição para uma nova vida. E aí quando Jesus chega ali para se batizar, Jesus Cristo nunca tendo pecado, o profeta João disse: não, eu é que preciso ser batizado por ti. Eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus declarou dizendo: não, João, isso deve ser feito para se cumprir a justiça. E aqui eu quero refletir com você. É importante entender essa revelação bíblica, esse princípio bíblico de quê? Da submissão. Porque alguém pode dizer: irmão, eu já busco, eu já jejum, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo. Irmão, eu já faço boas obras. Não é o suficiente, eu já busco a Deus, não é o suficiente, não. Jesus mostra, sendo perfeito, que para a justiça se cumprir, ele precisava se submeter a uma autoridade espiritual constituída por Deus para batizar. Então João está aqui como uma espécie de um pastor, alguém que está ali pregando e batizando. E alguém, quando vai até um pastor, um pregador, um profeta, alguém que Deus constituiu, que está pregando a palavra, a mensagem de quê, irmão? A mensagem de arrependimento. Por quê? O batismo é uma das demonstrações de que a pessoa se arrependeu e quer viver uma nova vida. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e quer viver uma nova vida, é necessário se batizar e continuar a sua caminhada de fé na presença de Deus. Mas a pessoa, ela precisa se submeter. E quando alguém vem até um homem de Deus, procura um pastor, procura uma igreja, e ele se submete dizendo: olha, eu estou cansado da minha vida de pecado, a minha vida
que eu estava vivendo. Eu quero entregar minha vida para Cristo, eu quero viver pela fé no Filho de Deus, eu quero uma nova vida e estou aqui para me batizar. E essa pessoa vai perguntar para o seu pastor, aquela pessoa que está ensinando, o que é que ela deve fazer, porque é isso que as pessoas que estavam se arrependendo perguntavam para o profeta João: o que devemos fazer? E ali ele orientava para aquelas pessoas mudar de vida, mudar de atitude, mudar de procedimento. Quem estava espancando pessoas como soldados que chegavam ao ponto de cometer vários excessos, ele dizia: não maltrateis a ninguém. Aquele que era cobrador de imposto e se corrompia porque cobrava mais do que era estabelecido, ele declarava dizendo: para de roubar. Aquele que era uma pessoa que vivia na prostituição, a prostituta, quando vê ele fala: para de se prostituir. Ou seja, ele declara que é necessário a pessoa mudar de vida, porque o verdadeiro arrependimento promove mudança de vida. Arrependimento sem mudança se chama remorso, mas, aleluia, o arrependimento que leva a pessoa a mudar, abandonar o erro, abandonar o pecado, isso é o verdadeiro arrependimento, isso é o fruto do verdadeiro arrependimento. Então a pessoa, ela toma essa decisão e ela vai agora confirmar a sua fé, se submetendo, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a sua palavra. Isso é submeter a palavra de Deus acerca, glória a Deus, o que está escrito para nós viver e praticar. Então Jesus, ele chega aqui e como era necessário se batizar, Jesus declara para João: João, convém se cumprir toda a justiça. Aqui nós vemos Jesus, que não tinha pecado, se submetendo. Você que ouve a palavra de Deus, sendo pecador, é necessário também se submeter a Cristo, se submeter ao Senhor, à sua palavra, e se batizar e confirmar a sua fé e ter uma mudança na sua vida. Se você quer nessa tarde entregar a sua vida ao Senhor e com humildade se submeter ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, por certo, glórias a Deus, a sua vida vai mudar. Procure um pastor, procure um homem de Deus que está pregando o evangelho, procure uma igreja, tome uma decisão, mude de vida, não deixe esse tempo passar, mude de vida, entregue a vida para Cristo e passe a partir de agora a viver um novo tempo na presença de Deus. Nessa tarde, você que está recebendo essa palavra e deseja uma mudança na sua vida, eu quero orar por você. Glórias a Deus, eu tenho certeza que o Senhor, ele vai te perdoar. Uma oração de um homem que o pródigo, quando ele se arrependeu, ele fez uma confissão, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu pecado e decidiu voltar para a casa do Pai. Essa é uma tarde de reconhecer do seu erro, dos seus pecados, você que está afastado, e voltar para a presença do Pai. Irmão, eu já me entreguei, o que eu devo fazer? Continua firme na fé, desenvolvendo a sua salvação. O que é isso, irmão? Continuar aplicando-se aos princípios da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, que a sua vida e a sua história será transformada. Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida. Permita-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas. Nessa tarde está ouvindo a tua palavra. Este homem, esta mulher que tomou a decisão, ao ouvir a tua palavra, de entregar a sua vida, o seu coração para o Senhor. Eu oro, meu Pai, por ele, para que os seus pecados sejam perdoados, para que haja uma limpeza na sua vida e que o Senhor abra a porta para a pessoa comece a viver esse novo tempo na sua presença, um tempo de mudança, um tempo de genuína transformação em tua presença, em o nome de Jesus. Eu oro e abençoo essas pessoas em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Queridos, esta é a palavra de Deus para o teu coração. Já estamos agora encerrando a programação Compartilhando Vida. Amanhã, a partir do 12h30, vai estar a equipe aqui novamente, abençoando a sua vida, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém? Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus.